Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Boa noite, obrigado pela sua audiência na nossa Boa Nova. Agora para o Plantão do Evangelho no Lar, né? Quem estava aí no pronto atendimento, a Alexandre estava ali agora. Cadê André Marusso? Hoje ele não vai participar, mas amanhã estará de volta com você para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho esse aqui, ó. Evangelho. Essa é uma edição econômica muito bacana. O pessoal utiliza muito quando precisa distribuir o Evangelho segundo o Espiritismo para as pessoas. Se você encontrar por aí, compre, presenteie as pessoas, é muito bacana. E o plantão do Evangelho no Lar hoje, o estudo, será com Raquel Bachega. Boa noite, Raquel. Oi, boa noite, Ale. Boa noite a toda a equipe da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior e a você que nos dá o prazer da sua doce companhia, dividir o seu tempo, que é mais precioso hoje, é o tempo. Aliás, sempre foi, não é, Ale? Que bom contar com cada um de vocês aqui para a gente formar essa corrente do bem. Obrigada pela oportunidade. Isso aí, esteja nesse tempo conosco, precioso de estudo sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec nos trouxe, e nós temos ele, inclusive, muitas pessoas dizem, né, o meu livro de cabeceira, sempre está ali ao ladinho para a gente ler, quando a gente vai se deitar, ler um trecho do Evangelho, faz a oração, isso é muito bom, né? Se você ainda não faz, fica essa dica para você, o Evangelho segundo o Espiritismo, você lê um trechinho sempre antes de deitar, é muito bom, você vai perceber a diferença que é poder dormir assim, né, à luz do Evangelho. Começamos sempre com uma oração aqui, né? Sempre tem uma oração, uma prece para harmonizarmos, como fazemos em casa no Evangelho, no lar, em casa também. Raquel, você pode fazer essa prece inicial para a gente? Claro que sim, com muita alegria. Eu vou convidar então a todos a ficar numa posição confortável para a gente poder sintonizar a nossa mente e o nosso coração nessa grande corrente que se forma pelas ondas da rádio e da TV. Esteja onde você estiver nesse momento agora, todos nós com muito carinho, abrindo o nosso coração, nós vamos pedindo ao nosso Criador deste mundo e de todos os mundos, Criador de tudo e de todos, para que possa olhar por todos nós neste momento e que nós possamos contar com a sua proteção, o seu grande amor neste Evangelho de hoje que se inicia. Então nós vamos pedindo para a luz do nosso Deus, do Príncipe da Paz, Jesus, e da espiritualidade maior, entre no nosso lar e fique conosco, abrindo a nossa mente para as palavras que serão ditas, para que nós possamos, através dos nossos raciocínios, tecer raciocínios claros através da prática da fé raciocinada, como nos pede Kardec, e que esses eflúvios, essas palavras benditas que serão ditas essa noite, possa chegar no nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual e restaurar a nossa unidade integral, nos fazendo sentir leves, em paz, confortáveis, abraçados pelo doce sorriso e a doce felicidade de Jesus. Em nome de Deus, pedimos permissão para dar por abertos os trabalhos desta noite, do plantão do Evangelho, no lar e no ar. Que assim seja. Que assim seja, e é nessa energia que nós vamos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo e convidar você a participar do Mundo Maior, por ali você nos assiste e você também comenta sobre o tema que nós vamos trazer. Tem mais o telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011 ou 2457 5011 e ainda o WhatsApp, que é o 99643 3827. Margarete Papinelli está aí atendendo você. Vamos no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Como será isso, né? Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos direto aqui no Justiça das Aflições, no item 3,
Talvez você tenha até acompanhado um trecho, esse estudo ainda ontem, mas nós, para a gente pegar um gancho aqui legal, para fazer a nossa conexão, nós vamos também trazer a justiça das aflições, né? Que diz o seguinte, se você tem o seu evangelho aí, acompanhe conosco, né? Também pode encontrar na internet, e se desejar tê-lo, depois você pode ir lá no site da Mundo Maior e tem toda a codificação. Justiça das aflições diz o seguinte: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. E mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse para ter mais mérito. Mas, então, pergunta-se por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Esse trecho da justiça das aflições aqui, porque nós muitas vezes nos sentimos injustiçados, né? Dependendo em que situação nós estamos ali, em que nos encontramos, somos aqueles que vamos nos sentir mais beneficiados ou os que estamos nos sentindo menos beneficiados. Então, quem está mais confortável, às vezes não percebe, não sente esse desafio tão pesado. Agora, quem está ralando um pouquinho mais, hein, Raquel? Aí já fica, Deus, por quê? O seu Deus, por quê? Foi tão bonitinho, porque geralmente a gente faz assim, Deus, por quê? Mas por quê? Né? Aquele dramalhão. Um pouquinho mais, é um drama, né? Né? Então, olha, eu gostei muito que você disse logo no começo, né? Aquela questão de quem está confortável é quem entende, né? A situação, entende o processo, a ordem natural das coisas, já tem uma consciência, uma compreensão um pouquinho maior e sabe que mesmo que venha a passar por alguma dificuldade, essas dificuldades se justificam. Por algum motivo elas se justificam, mas elas nunca são de um Deus punitivo, daquele que vem para castigar. E aí, esse que está confortável é aquele que procura se espiritualizar e entender as leis que regem o universo e as leis que regem a sociedade, né? Porque se a gente tentar confundir as coisas, unir as duas coisas, nunca vai dar certo. São leis absolutamente distintas e a gente teima em fazer com que elas sejam iguais, né? Então, ainda não é possível, né, Alexandre? Mas um dia, quem sabe? Enquanto esse dia não chega, esse tema ele é de fundamental importância para a gente saber onde é que a gente está e o porquê de certas coisas. Bem-aventurados os aflitos, meu Deus do céu, então eu vou ter que sofrer para ser feliz sempre. Aí o povo faz uma confusão, eu já fiz tanta confusão nisso, eu já sofri tanto por isso, Ale, vou te contar, viu? Até que vendo vocês falarem, né, há muito tempo estudando, tentando, estou estudando até hoje para não cair nesse engodo de novo. Porque não é difícil cair no mimimi, né? Não é nada difícil para a gente cair no coitadismo, né? Mas é justamente por causa desse, quando você está nesse conforto, né? É aquela história, você chega lá, bom, vou passar no atendimento fraterno, vou falar da minha história, meu livro, aí a pessoa nos orienta, tenta conversar, ali mais confortável, né? Aparentemente, não que ela não tenha os seus desafios. E aí a pessoa que está ali sentada à sua frente fala, Raquel, você não sabe o que eu passo. Então, assim, fica um peso, né, muito grande, porque realmente para a pessoa estar, a gente não tem como sentir aquilo que ela está vivendo. Mas, enquanto espíritos, eu fiz Deus, porque já assim um espírito evoluído, né?
Deus, por quê? Uma coisa assim, como se assim, eu estou aceitando, mas queria só entender por quê, né? Eu estou indo tão bem, né? Podia aliviar um pouquinho. Olha que eu estou bem, estou bonzinho, né? Então, mas no geral, não, esse Deus assim, não fui eu, o meu Deus assim, meu Deus, por que não? Eu faria esse drama aí como você fez. Nossa, mas não tá fácil não, alivia aí, né? Porque afinal de contas, eu estou É, aqui, ó, trabalhando já com o espiritismo há tantos anos, poxa, já deu uma caminhada, né? Realmente a gente tem sempre um mais para poder justificar, né? Porque a gente ainda tem uma longa caminhada, muitos de nós ainda para interiorizar essa oportunidade desse desafio. Nem todos nós vimos dessa forma, né? É um desafio, eu vou resistir, né? Esses dias eu conversando com uma amiga, uma senhora, que ela já fez várias cirurgias, ela faz tratamento de químio, e aí uma vez indicaram um médium para ela que disseram que lá ela ia se curar, e ela falou, não, eu já tenho informações, né, da espiritualidade, eu sei do meu caminho, eu sei que eu tenho que passar esse desafio assim, de uma tranquilidade que eu falei, gente, eu já tinha ido no tal do médico lá para ver se curava. E ela não, e ela na tranquilidade, não, eu sei, eu estou aqui. Essa resignação, essa fé, não é mesmo? Que se tem nesse futuro, que a gente crê, mas como a gente não vê, nem sempre a gente está assim seguro, não é isso? a gente crê duvidando, né? Mas como assim você está falando que a gente crê duvidando? Nós titubeamos, nossa fé realmente ainda é muito vacilante. E você me fez lembrar, Alexandre, de uma coisa muito interessante. Olha que coincidência, entre aspas, né? Eu estava aqui estudando sobre a função da dor esses dias, até para refletir e produzir algum conteúdo nesse sentido. E eu fui assistir o programa Pinga Fogo, onde Chico dá várias lições, várias de raiz mesmo, como a gente fala, né? Lá ele vai assim, parece que na jugular com uma classe, com uma... E ele contou naquele programa sobre a função da dor, claro que trazida por Emmanuel. Resumindo muito a história, quando o irmão dele faleceu, desencarnou, deixando viúva, então, a mulher e órfão o filhinho, que já tinha uma deficiência, passou um tempo, a cunhada, então, caiu gravemente adoecida, acometida por uma doença mental. Né? Não sei se você conhece a história, você que está nos assistindo, mas resumindo bem a história. Chegou um momento em que ele vendo o choro da criança, que já tinha suas deficiências, por ter se ausentado, né, da presença da mãe, ali, que ela foi internada no hospital psiquiátrico nesse sentido, ele começou a chorar e meio que se indignar, né, o Chico, mas por que entrou nessas questões de por que dessa causa tão aflitiva? Deve ter um porquê, mas a mãe, que mal que essa mulher fez, e olha essa criança, que mal que essa criança fez para merecer os dois esse tipo de separação, de aflição. E aí o Emmanuel falou, Chico, o que foi dessa vez, né? Vamos lá, vamos conversar. E ele explicando, ele falou, Chico, imagine um tribunal terrestre, né? Fôssemos nós os juízes, os advogados, aqueles que intercedem um pelos outros, nós teríamos função de rasgar os processos antes deles serem julgados? Para que existiriam os processos? Né? Aí o Chico meio que engoliu a seco, isso aqui muito vamos passar contando, viu? Muito superficialmente, mas querendo dizer na moral da história o seguinte: os processos existem para serem passados por eles. E nesse caminho se aprende, se verificam coisas que estão além da nossa compreensão. Nem tudo é coisa, né, do passado, não, nem tudo é coisa que a gente paga pelo karma. A gente já andou um pouco nisso, a gente aprendeu muito isso. Mas há causas que se explicam nesses processos. Eu estou depurando certas coisas em mim e que hoje se justificam essas aflições. Então, quem tem essa maturidade, essa consciência, fica na zona do conforto, como você bem trouxe, em paz, numa resiliência, mas não num sofrimento muito dolorido. Tá, ok, tá doendo, eu vou passar por isso, mas eu preciso entender, sobretudo, o que essa lição quer trazer. Para não rasgar os processos, né, Ale, e jogar fora Exatamente. essa santa oportunidade de reparação. Exato. Emmanuel parece que às vezes olhava assim o Chico como aquela criança, né? Mas de novo, nossa, como tem pergunta, meu Deus do céu, vamos lá. Senta aí que eu vou te explicar, né? E nós somos assim, né? Muitas vezes perguntando, nossa, mas o mentor,
desce aqui um pouquinho, chega aqui, vamos trocar uma ideia. E tá pegando. Vai dizer que eu tô fazendo errado. Você lembra aquela vez que eu fiz assim, assim, assim? Isso conta, não conta? Né? Olha no caderninho aí como meus pontos estão subindo. Os bônus horas, né, Raquel? Esses bônus horas dá para falar. Pois é, esses dão. No segundo trecho aqui do item 3, diz o seguinte: entretanto, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Aliás, às vezes colocamos Deus assim muito humanamente, né? Ainda temos muito disso, de Deus, né? Olha, somos, assim, Deus, a gente já imagina ele que uma figura ali, um senhorzão, né? E isso acaba, penso eu, tirando, não para ele, né? Mas para nosso entendimento mesmo, até para nós olharmos com mais grandeza a esse Deus que nós tanto temos esse amor, de que ele é esse poder, essa justiça, essa bondade. Ele criou tudo tão perfeito, todas as leis perfeitas, como é que então as imperfeições podem vir dele, né? Então, se nós estudarmos um pouquinho a nossa consciência e nós formos honestos, se realmente, além, se nós promovermos um encontro com a nossa consciência, aquele encontro que é inevitável, que sempre, vez ou outra, a vida nos chama a nos encontrar diante do espelho, e nesse encontro honesto a gente for reparar algumas arestas, nós vamos ver que essas arestas, elas realmente sobram por comportamentos que nós criamos mesmo. Se a gente for estudar nossa mente, quanta bobeira a gente carrega na nossa mente, quantos pensamentos mal feitos, mal sintonizados com aquilo que alimenta de verdade a nossa alma, que motiva a nossa alma, motiva o nosso espírito, que dá propósito para a nossa vida, né? A que propósito nós nos ligamos? Quer dizer, se nós estudarmos só a mente, nós vamos ver ali várias imperfeições. E aí, pelo que pensamos, nós realizamos, André Luiz estuda sempre muito isso, né? A força do vai e vem dessas ondas, Emmanuel também, nós estamos mergulhados em um mar de ondas e frequências. Só aí, se a gente for falar só de mente, nós temos já o retorno pelo que nós temos hoje, pelo mal pensar. Mas isso só acontece se a gente for honesto, se a gente tiver esse encontro com a nossa consciência e falar, Raquel, peraí, vamos crescer um pouquinho e começar a assumir a parte que te cabe, né? Primeiro, para onde você está indo? Onde você chegou até agora? Tá bom, foram tropeços aqui, tropeços ali, né? Se você for olhar a sociedade que você vive, ela não é perfeita mesmo, está longe de ser perfeita. Não confunde de novo as leis da sociedade com as leis de Deus, que não dá certo. Ah, tá. Então, se eu começar a separar as coisas de forma muito honesta e verdadeira e madura, com um certo grau de maturidade já, Alexandre, a gente vai conseguindo colocar cada coisa no seu lugar e parar de terceirizar a culpa em Deus, a culpa na espiritualidade que não olha para mim, enfim. E eu paro de ver o outro que se dá bem sendo ruim aos olhos de quem? Né? O bom aos olhos de quem? Nós adoramos medir as coisas com a nossa régua, isso não dá certo. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né? Por que aqui no Evangelho chega uma hora que ele fala sofrer, é preciso sofrer para ser feliz? Não, na verdade, que felicidade a gente está falando? Desse estado de espírito em que você vive bem em qualquer situação, ainda tendo dor, ainda passando por desafios. Quando então esse desafio chega, você pensa, tá, então existe a lei do retorno, que pela meritocracia espiritual, Deus criou um sistema perfeito, ou seja, ele não tem que ficar vigiando a marmanja da Raquel 24 horas por dia, nem o marmanjo do Alexandre 24 horas por dia. Eles vão se resolver por essa lei aqui que eu entreguei e criei para o universo. Olha só como Deus foi inteligente. Inteligentíssimo, né, Alexandre? Ele delegou uma função
para o universo maravilhosa que gira como uma engrenagem e devolve a cada um segundo as suas obras. Isso não é maravilhoso? Então, se é assim, como é que eu posso culpar Deus se a lei do retorno é perfeita? Nossa, realmente, ou seja, é aquela nossa responsabilidade que é tão grande. Às vezes a gente vai até, como a gente fala sempre, procrastinando, né? Até no entendimento, até na aceitação, a gente depois. E o tempo que a gente falou desde o início, o tempo ele urge, né? Nós não temos também todo esse tempo tão... a gente pensa que não acaba nunca. Aliás, porque o tempo, na nossa imaginação de que nós vamos... Bom, nasci, cresci, vou até uns 90 anos, tal. A gente nem sabe. Então, essa questão do tempo, de a gente só pensar nele, como se fosse ser numa cartilha. Olha, a gente vai até uns 90, de repente, a nossa trajetória é menor neste plano físico. E aí, que foi que a gente fez dessa responsabilidade que é a nossa parte, né? Dá um oi aqui para o pessoal do Facebook que está conosco, a Ana Cristina, o Edilson Cavassana, Maria Beatriz Cordeiro, Adriana Aguiar, a Vera Lúcia, a Selma Corrêa também conosco, de Porto Alegre, Mário Brites, também o Bruno Graff, que está em Poá, São Paulo, Luiz Eugênio Lico, novamente aqui conosco, lá de Itu, de Araçatuba, tem o Edilson, né? A Deise, obrigado, Deise, pela presença sempre. Maria Esther Naveira, boa noite, Alexandre, acompanhando sempre aqui. A Maria Esther, né? Também está sempre na programação com a gente. Valquíria Batista, Paula Farinha de Portugal. Ei, Portugal, hein? Deve ser muito lindo. Muito obrigado aí pela sua participação. Pelo nosso WhatsApp, boa noite, graças a Deus apostos para a leitura de luz. É a Lúcia Vasconcelos de Natal, no Rio Grande do Norte. Boa noite também para Ângela Freitas, de Mundo Novo, na Bahia. E também aqui pelo telefone, boa noite, Raquel e Alexandre. E traz uma mensagem, né? Estou acompanhando e aprendendo muito. Do livro Renunciando por Amor, diz Zoldino Rezende, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Podemos até mudar de direção, mas jamais fugir das leis divinas. Isoldino Rezende, meu irmãozão que retornou à pátria espiritual tem poucos dias, né, Isoldino, do programa Cristo Consolador aqui da nossa Boa Nova, queridíssimo, lá da editora Chico Xavier, em Santa Luzia, Minas Gerais. Abraço à família Rezende aí, do Isoldino, viu? Obrigado a todos sempre pelo carinho, né? A gente tem e teremos sempre o carinho pelo nosso querido Isoldino. Obrigado pela lembrança, viu, querida? O nome... não colocou o nome, né? A pessoa só mandou um abraço aqui. Quem mandou a mensagem, muito obrigado. Raquel, e as causas atuais das aflições, hein? Como serão essas causas? Que foi que eu fiz, o que eu estou fazendo para sofrer hoje? Porque tem depois, mais para frente, vão estudar aí com o André também as causas anteriores, mas nós vamos aqui nas causas atuais das aflições, que é o item 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. E remontando à fonte dos mares terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Só esse trecho aí, Raquel, já botou de novo no colo da gente? Eu estou tentando terceirizar aqui quem é que é o culpado por essas dores, mas aí vem lá o Evangelho e me diz já de cara que remonta aí a nós mesmos. Tá fácil não. Aquela coisa, né? A gente sempre tenta achar uma peneira escondida lá. Deixa eu achar uma peneira para tapar o sol, mas como disse, não dá, né, Alexandre? Não tem jeito. Chega, olha só, não tem nem como interpretar, não depende nem de interpretação. É algo tão claro, né? Que é um pensamento posto, é uma afirmação.
remontando a fonte, quer dizer, a causa dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta. Se a gente for olhar a nossa adoentada sociedade hoje, você vai ver que é uma das coisas que faltam, por exemplo, né? A expressão de um caráter, que existe muita gente com caráter construído, sem dúvida nenhuma. Todos têm caráter, todas as pessoas. O problema é que algumas ainda não construíram corretamente um caráter, né? A gente fala assim, tem gente que tem caráter e tem gente que não tem. Não, Deus criou todo mundo com a capacidade de fazer a coisa certa. Só que alguns ainda não entenderam que é legal ser legal. Porque enquanto essas pessoas insistirem nessas maldadezinhas, desvios de conduta, né? E aí quem somos nós para julgar? Cada um sabe da sua consciência, mas você sabe do que eu estou dizendo? Enquanto isso acontecer, elas vão suportar o peso de viver e de somar nessa sociedade que hoje, infelizmente, leva jovens, crianças embora, adultos que não conseguem lidar com a pressão. Ainda estamos no Setembro Amarelo. Gosto muito de salientar essa questão. E isso acontece numa sociedade em tons alarmantes, né, Alexandre? Hoje a gente fala de pandemia, que está sendo a Covid, e o suicídio, a pandemia silenciosa que arrasta milhares de pessoas em todo o mundo, fazendo a Terra perder potencial humano de muito trabalho e muito valor, de criatividade, de arte, né? Quer dizer, a gente está perdendo muito com isso, porque houve uma desconexão com a alma, com os propósitos, com esse caráter que forja o espírito de uma sociedade, né? Então, se você for estudar filosofia, sabe que, graças a Deus, a doutrina espírita abarca a filosofia como um dos alicerces que sustentam, né? Filosofia, religião, né? E a ciência. A ciência. Então, no campo da filosofia, você vê que esses valores que se falou aqui de virtudes e vícios, né? A tendência de um vício é ser transformado em valores. E quando é que a gente vai poder transformar vícios em valores? Quando a gente se conscientizar do que nós somos forjados, ou do que nós devemos forjar o nosso caráter. Enquanto a psicosfera, né? Que foi essa, o André Luiz, quando ele subiu foi ótimo, né? Eu vou dizer assim, como algo na minha cabeça para imaginar ele olhando a Terra lá de cima. Em plena Segunda Guerra Mundial, você deve se lembrar no livro, acho que Nosso Lar, ele falou, nossa, o que é essa zona cinzenta, essa zona escura que envolve a Terra? Alguém disse, é a psicosfera da Terra, que pesa por esse momento ruim que faz pesar essa energia negativa sobre a Terra, que não é muito diferente da que a gente vive hoje, dada, lógico, mal comparando as situações. Então, a gente precisa considerar isso como algo muito mais sério hoje em dia. Causas atuais das aflições. E quais serão as futuras? Né? As causas atuais das aflições me faz pensar nas futuras também. Né? Que o Evangelho possa cada vez mais ser luz aí no coração das pessoas e do nosso também, para a gente construir outras psicosferas, né, Alexandre? Essa conduta e o caráter, inclusive, já nos remete a esse futuro, né? Você colhe o que você planta, né? O hoje, amanhã, você há de passar amanhã, né? A não ser que, por obra divina, não esteja aí no seu caminho chegar até esse amanhã. Mas, de qualquer forma, a gente chega num amanhã, né? A cada segundo, né? Então, é importante a gente saber que, de alguma forma, a nossa vivência, ela vai a cada segundo nós vamos passando. Há pouco nós falávamos de uma determinada situação do Evangelho, agora já é outra, hoje, né? É como se fosse um outro dia, já é outra. Aquela questão do rio passa e já é outro, não é mesmo? Nós temos, às vezes, nós nos sabotamos, né? Então a gente vai aproveitando as oportunidades, né? Por isso, quando a gente fala dessa construção do caráter, é que às vezes, dependendo, né, da pessoa, a gente vai aproveitando as oportunidades para, mas isso aqui ninguém nem vai perceber, né? Mas é com você. Ninguém vai perceber, mas é como se estivesse ali marcando em você cada ação que você tenta burlar, né? Ao invés de já fazer, expandir essa bondade, esse caráter, né? Para que você trilhe de uma maneira melhor, né? E evolua. Continuando aqui, Raquel, quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição?
Nossa, orgulho e ambição costuma ser também tema de muitos livros. Eu acho que esse tal de orgulho e ambição aí, eles são tipo assim, ó, estrelas nessa caminhada. Nem sei porquê, mas eles estão sempre aí, vira até nome de livro. E tem um clássico, né, que não é bem orgulho e ambição, mas orgulho e preconceito. Como não lembrar dele, né? Falando já do orgulho, falando isso, nossa, explica muita coisa que acontece com a gente. Pelo orgulho, né? Eu sei de tudo. Quem se coloca na condição de saber tudo já não sabe nada, né? Coitadinha das vezes que eu achei que soubesse, sabe? Pensei que estava sabendo alguma coisa. Quando eu vi, caía do cavalo bonito. E aí, quando eu aprendia com aqueles que mais sabiam, ou que eram jovens há mais tempo, por assim dizer, via aquela paciência toda, né? Eu perguntava, mas como resolver isso? Não é assim? Você está me pedindo calma quando o que eu mais quero é ter raiva? Então, assim, o orgulho, ele só atrapalha. E a ambição desmedida, ela faz a gente se ligar com o que perece, né? A ambição pelo que vai embora. A ambição de ter, somar, somar, somar. E para quê, né? No final das contas. Se o tempo realmente hoje eu reputo que é a moeda assim que a mais valiosa de todos os tempos é algo que a gente tem cada vez menos e quer cada vez mais. Se você perguntar pelo que eu tenho ambição, acho que é pelo tempo, com saúde, né? Deus olhando por nós, nos dando essa graça. Mas eu acho que a moeda que eu mais desejo hoje é essa. Eu tenho pensado muito nessa questão do tempo, né? Esse distanciamento, esse tempo que parece que parou, né? Não parou, ele está indo, mas nós não estamos podendo realizar tudo que nós programamos, que nós gostaríamos, e parece, ou realmente é, e estamos sentindo assim, tipo, nossa, está sendo um tempo perdido. Não, não é um tempo perdido, né? Nós estamos tendo uma vivência que nem imaginaríamos passar, né? Quantas vezes lemos lá, nossa, teve essa tal de peste aqui, caramba, hein? Durou tudo isso? Que coisa! Nem imaginávamos que fôssemos passar algo assim também tão grave. Então, o tempo hoje ele tem sido, para quem está aí com tempo, analise, né? O que você está fazendo desse tempo que pode se achar, está sobrando, né? Poxa, eu estou com um tempo todo livre agora. Então, o que está fazendo dele? Né? Está em casa, né? Para quem está trabalhando, está ocupado, está fazendo do seu tempo o melhor possível. Você que já não está mais trabalhando, ou aposentou, ou porque não está empregado no momento, como está utilizando desse tempo, né? E você fala quando a gente fala aqui do orgulho, sabe que eu lembro também, Raquel, na questão da pessoa orgulhosa, quando a gente fala assim, nossa, tal pessoa é muito orgulhosa. E não na questão de que ela sabe tudo. Pelo o contrário, assim, por não ter o conhecimento e não dar um novo passo, ela também não aceita ajuda. Por isso que a gente fala, nossa, mas é muito orgulhosa, né? A gente tenta ajudar, a pessoa não quer, né? E assim, tem medo de mostrar que também tem as suas fraquezas, e não é uma perfeição, né? Muitos têm esse receio, esse medo de se mostrar frágil. Não, eu sou sempre, né? Aí quando chega em casa desmonta, né? Então e assim você fica patinando naquilo porque você não liberta-se para poder fazer essa transformação, inclusive, né? Quando a gente dá aquele alívio, né? Nossa, eu dividi com alguém, fui lá conversei com a Raquel e contei tudo que eu sinto e eu não tinha coragem de falar para ninguém, falei, né? Já abriu uma nova porta nessa caminhada. Fica mais leve, fica mais gostoso. Ninguém nasceu para ser sozinho, para ficar sozinho. Obviamente, a gente tem que saber para quem contar nossas dores, porque infelizmente ainda tem pessoas que usam das nossas fragilidades, às vezes em momentos mais doloridos, né? Mas, sabe, a gente precisa acreditar mais nessa bondade que existe no mundo, porque há sim. E nós estamos comprando uma ideia de que as pessoas são ruins, sabe? Tem gente acreditando realmente que a gente precisa ficar separado do bloco A, bloco B, né? Tá na moda chamar mundo polarizado. No Brasil e no mundo, você ouve essa expressão, parece que houve um afastamento, ou uma tendência ao afastamento, não pela pandemia, mas por comportamento de separação. E isso adoece uma sociedade.
que a gente não vai chegar em lugares assim, sendo fragmentados aos pedaços. Nós somos um corpo único. A doutora Dononato fala, né, sempre, membros uns dos outros e células do corpo de Cristo. Então, para um corpo funcionar, todos têm que fazer a sua parte juntos, de alguma forma, apesar das diferenças. Você imagina, né? Eu faço essa reflexão, Alexandre, dessa questão da separação, e tá bom, tem um grupo A que, para sobreviver, precisa acabar com esse grupo B. Você pode ter certeza que acabando com esse grupo B, sobrevivendo A, aqui dentro eu também vou ter com o tempo dissensões, de modo que haverá uma nova divisão. Então, dividir por dividir não leva a lugar nenhum. A gente precisa acordar dessa falsa ilusão. Isso também é orgulho, achar que grupo A é A, B é B. Na verdade, todos são um só. E aí a gente precisa considerar isso também como uma causa atual da aflição. A nossa sociedade também está doente por essa separação, nada saudável. Poxa, é isso aí. Um abraço aqui, Adriana Assis Almeida, ligada com a gente também. A Edilva Gomes, boa noite, paz a todos e trazendo o evangelho através de vocês ao lar do meu filho José Maia, em Vitória da Conquista. Gratidão, somente gratidão. Um abraço, José, e você também, Edilva. Naide Zonelli, boa noite, irmãos queridos. Gratidão por mais um evangelho no lar, aqui de Mundo Novo, na Bahia. O Carlos Lima está com a Cristiane lá em Garaçu, no Pernambuco. Um abraço, Cristiane, Carlos Lima, obrigado, viu, por estar conosco nessa noite de quinta-feira. E a Inês Timóteo, ela está em Sorocaba. Bem-vindos, que bom, né? Estamos aí na sua casa e você aqui na nossa casa Boa Nova, da nossa família TV Mundo Maior. Feira de Santana, Bahia, é o Levilton Lopes. Francisco Severo, um abraço aí em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A gente vai de um lugar para o outro nos estados desse nosso país com vocês aqui na nossa programação. E a Gabriela Fonseca, muito obrigado também pelo carinho, viu? Que bom que a gente vai chegando em todos os lugares. Olha que os nossos lá atrás, para divulgar o evangelho, demorava tanto para dar uma caminhada, era tanta sandália para gastar, e hoje a gente, ó, com a internet, vai longe, hein? O sistema era Rhodes, né? Era raiz mesmo. Agora a gente está com tudo na mão e essa preguiça toda de sofá, então, né? Já não era para a gente já ter melhorado um pouquinho, aproveitando essa facilidade, né? Essa economia de sandália que a gente está realizando, está tendo. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. Quantas uniões infelizes por questão de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Poxa, tá aí, ó, juntando ao orgulho e à ambição, vem a danada aí da vaidade. Essa também, ela causa no nosso íntimo, hein, Raquel? E é feio, né? Minha avó falava assim, minha avó, nossa senhora, ela era uma pessoa extremamente simples, de pouco estudo, mas ela falava no jeito mineirinho dela, né? Se tem alguém aí de Minas, um beijo também para vocês. Ela dizia, olha, filha, fica mais no seu cantinho que é melhor, viu? O que ela queria dizer para mim naquele sentido, Alexandre? Porque você se expor me lembrou também de uma passagem agora de Emmanuel, que ele falava, olha, não quero estar nos estandartes do mundo, não, porque a exposição é perigosa. Quem é exposto é o primeiro a ser atacado, né? A vaidade, ela coloca a pessoa num campo perigoso e às vezes as pessoas não se dão conta disso. Quantas e quantas pessoas, nenhuma crítica no sentido de querer melhorar a aparência, nada disso, mas a linha é tênue entre a loucura e a sanidade nesse ponto. As pessoas às vezes perdem a mão e começam, em vez de se arrumar, por assim dizer, se deformar por dentro e por fora, né? Aí começam até doenças mentais por conta de vaidade. Vaidade, se cuidar, é gostoso, é legal, bacana, nada contra, não é pecado, aliás. Faça se você precisar se sentir bem. O problema é o excesso das coisas quando a gente perde a medida e se perde, né? Quando a gente vive as coisas de fora e se perde aqui dentro, aí é o perigo. É mesmo, né? Até porque às vezes esse excesso pode fazer com a pessoa trate a outra diminuindo-a, né? Olha, eu sou melhor, olha como estou bem, estou, né?
cabelo. Eu não tenho, né, no caso. Mas, né, então a pessoa está ali se cuidando, nenhum problema em se cuidar. Aliás, maravilhoso, né? Faz bem, é o bem-estar que nós temos. Agora, tem que ter essa medida. Deixa eu mandar um abraço aqui para Juiz de Fora, Igor. Boa noite, Raquel e Alexandre. Tem mais alguém que eu não falei? Tem sim, né? A Ana Lúcia Fole, de Novo Friburgo. Boa noite, muito bom podermos estarmos sintonizados e que Deus abençoe a essa querida emissora e a Raquel e a Alexandre. E abençoe você também aí, Nova Friburgo. Um grande abraço a todos, viu? A gente gosta. Essa coisa de abençoar um ao outro é maravilhoso, viu? E faça sempre. Lembre-se, né? Quando a gente fala assim, Deus te abençoe, né? Às vezes a gente já vai saindo, né? Dá uma abençoada na pessoa. Vós sois deuses, abençoa também. Retribui esse carinho, né? Essa gentileza, essa energia boa que a pessoa mandou para você. Faça isso. Troque essa benção. É maravilhoso. Tem mais aqui? Nós vamos falar, paramos na vaidade. Quantas dimensões, ainda dá tempo um trechinho aqui. Quantas dimensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram de se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Falamos isso, né? O que a gente está fazendo hoje, lá quando a gente não tem como deixar de pensar nas causas também futuras, né, Raquel? Sim, e a questão de educação, cada sistema, né, familiar é um mundo particular, nós respeitamos a todos, Sem uma cartilha, né? Mas a gente fica assim, né? Não tem como não observar a falta de medida dessa hora, né, Alexandre, de pais que não corrigem os filhos a tempo e deixam fazer a criança desmontar a casa da visita. Ele é assim, ela é assim, ó, o Alexandre é assim. Não, o Alexandre é educado, tá, gente? Por isso esse doce de pessoa vocês conhecem aí hoje, né? Então, assim, quando a gente tem uma base, uma educação, por mais simples que seja, é ali, tem regra. E eu dou graças a Deus, embora a educação tenha sido muito simples, mas com muito amor, eu dou graças a Deus todos os dias, Alexandre. Porque hoje eu vejo que eu não passo vergonha nos lugares que eu vou. E assim, eu tento lembrar, né, daquele balãozinho, da vozinha aqui da minha avó. Olha isso, olha aquilo. Por quê? São medidas, são valores, são tradições que a gente carrega de base que orientam. É a luz, para mim é uma estrela guia que me acompanha até hoje. E os pequenininhos precisam disso. Tem pequenininho que cresce, vira grandão, e por mais base que tenha tido, também não aprende. Aí é a tendência do espírito mesmo. Mas os pais que hoje veem os filhos perdendo, eu deveria ter. O tempo é uma coisa que não volta. Então, que nós possamos olhar para a nossa juventude com mais critério, mais amor, né? É isso, por hoje o tempo diz que esse é o tempo para o nosso Evangelho no Lar, Raquel. É muito bom, né, estudarmos esse livro tão maravilhoso aqui. Mais uma vez, esse é o meu, bem simples, papel econômico, e ele tem todo o conteúdo como qualquer outro. Se puder, presenteie as pessoas com esse tipo de livro, né, que as pessoas adquirem para presentear mesmo. E assim, pode presentear com muito mais livros. Chegando a esse final, tem sempre uma prece também para que nós possamos encerrar esse evangelho. Raquel, pode fazer também esse encerramento? Claro. Então tá bom. E agradecendo, foi um prazer poder estudar o evangelho com você mais uma vez, né? De vez em quando a gente se encontra por aqui. Pois é, tava com saudade de verdade. É sempre gostoso estar contigo, Alexandre. Sempre aprendo muito de tudo, de rádio, de TV contigo, de conteúdo aqui do Evangelho, do Espiritismo. E com vocês, sem dúvida nenhuma, um prazer dividir o seu tempo, o nosso tempo, com algo tão bom como é o Evangelho, que nos acalma e nos dá sentido para viver. Então, muito obrigada pela oportunidade.
Obrigada, família 21 Dias, Gabriela também, que esteve aí. Eu percebi alguns nomes pela doce companhia. Então, nós vamos encerrar o nosso programa, é isso? Com as nossas vibrações, pedindo que, novamente, o nosso Criador, que entrou na nossa casa, pela luz do Evangelho, essa luz bendita e poderosa, que toca o nosso coração, que traz saúde, que traz paz, proteção. Que esse coração de Deus agora, que pulsa no centro da nossa casa, possa entrar em todos os ambientes da nossa casa e do chão ao teto deixar a sua doce presença, a sua forte e poderosa energia, para que nós vamos nos nutrindo, nos alimentando, olhando para o que importa, nos nutrindo do melhor, hoje e sempre. Que haja harmonia e paz na nossa casa, que não falte motivo para sorrir e, acima de tudo, propósito todos os dias para que na caminhada com Jesus nós consigamos ser os completistas de André Luiz. Que nós, no final, possamos olhar para trás e dizer, valeu a pena. Em nome do nosso Criador, que desça chuva de bênçãos sobre a nossa casa, a nossa vida, sobre os nossos projetos, sobre a rádio e TV Mundo Maior. Muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos, esse verdadeiro banquete que nós desfrutamos hoje. Assim nós vamos nos despedindo, dizendo, graças a Deus. Muito obrigada. Assim seja. Muito obrigado, linda prece de encerramento. Obrigado a toda a equipe FEAL e a você, querido ouvinte e telespectador de todo o Brasil e fora do Brasil que acompanhou o nosso muito obrigado. Continue aqui na nossa programação e o Plantão do Evangelho no Lar terá mais amanhã às 18 horas. Boa noite. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.